Boa noite, pessoal. Bem-vindo a mais uma live. Na live de hoje vamos falar sobre alternativas para fundações de divisa. Talvez vocês notem que algum dos conteúdos que eu vou passar hoje você já deve ter me visto falando em alguma aula, ou talvez já tenha me visto falando em algum curso, né, algum vídeo, mas vai ter bastante conteúdo novo aqui também, tá? Com relação aqui às soluções que nós vamos estar vendo nesse vídeo, nós vamos falar sobre sapata excêntrica isolada, né? Nós vamos falar sobre sapata excêntrica com a viga atirantada, que na verdade é a sapata excêntrica com pilar alargado e viga atirantada, né? Aí nós temos opções clássicas, né, com sapata com viga alavanca, que é a solução que a gente normalmente vê na universidade, né? E sapata com viga de equilíbrio. Eu fiz a distinção da viga alavanca com a viga de equilíbrio. Vocês vão ver ali o que eu considerei para cada um, né? Porque muitas vezes a gente escuta os dois nomes para tratar do mesmo tipo de viga, né? Então aqui, por exemplo, esse caso aqui é o caso que eu vou tratar como viga alavanca, tá? É o caso em que a viga já pega a sapata no nível da base da sapata, tá? Essa outra situação aqui eu vou chamar de viga de equilíbrio, para poder distinguir um do outro, né? Vocês vão ver os dois nomes sendo citados para nomear cada um dos dois tipos de viga, tá? Não tem um padrão específico, não. Então, vou chamar isso aqui de viga de alavanca. Esse daqui, basicamente, o pilar fica na divisa, mas a gente recua a fundação, tá? A gente recua a fundação aqui e deixa o pilar só na divisa, e faz essa viga de transição aqui. Eu vou citar esse tipo de viga como viga de equilíbrio. A outra alternativa que nós temos é essa daqui, que seria a sapata de divisa sem viga, né? Sem uma viga de equilíbrio ou uma viga alavanca, em que ele resiste, que a sapata resiste por conta própria, né? Ela combate sozinha esses esforços devido à excentricidade, né? Com relação aqui, a gente pode considerar ou não o auxílio, né, dessa viga transversal aqui ao pilar, tá certo? Então, isso aqui basicamente as soluções que nós vamos estar vendo hoje. Começando aqui com essa situação de sapata de divisa, né? Essa aqui é a primeira situação, a sapata excêntrica, desprezando totalmente as vigas, trabalhando por conta própria, combatendo a necessidade por conta própria. Aqui nós temos o pilar, tá? Com a largura Azinho, isso aqui é a largura do pilar. A reação do pilar eu considerei centrada, né? Então está aqui a A sobre 2 de distância da divisa, tá? E aqui é a distribuição de tensões no solo, tá? Por que eu considerei ela triangular? Bom, a maioria das vezes, quando a gente faz uma sapata de divisa excêntrica assim, sem viga alavanca ou viga de equilíbrio, né? Nós temos uma excentricidade tão grande que parte da sapata acaba ficando tracionada. Tá? É muito comum a gente fazer sapata de divisa assim, sapata excêntrica, dela ficar com parte dela tracionada, e ela ficando parte tracionada, o diagrama de tensões no solo fica um diagrama triangular, né? Porque essa partezinha de cá que está faltando seria o trecho onde deveria surgir tração, mas o solo não trabalha a tração, então fica esse pedaço sem nenhuma reação. Vocês reparem que nós temos uma carga triangular, né? Qual que é a resultante da carga triangular? Vai ser a área desse triângulo, né? E ela vai ficar aplicada a uma distância. Aqui, ó, a resultante entraria aqui, né? Se essa medida toda aqui for x, esse pedacinho aqui é x sobre 3, né? É a resultante da carga triangular, né? Então, e a força resultante, ela tem que coincidir com a carga do pilar. Elas tem que estar na mesma linha de ação para poder haver o equilíbrio, tá? A gente está fazendo o equilíbrio das sapatas excêntricas sem depender de nenhuma outra viga, só dependendo de si próprio. Então, a reação aqui da carga triangular tem que coincidir, a linha de ação dela tem que coincidir com a carga P. Nisso, nós conseguimos perceber o quê? Que se esse pedacinho aqui é x sobre 3, e x sobre 3 vai ser igual a azinho sobre 2, né?
O comprimento X, que corresponde ao comprimento da sapata que vai estar efetivamente distribuindo tensão no solo, vai ser 3 vezes esse pedaço, né? Vai ser 3 vezes Azinho sobre 2. É o que a gente está ilustrando aqui, ó. Então, de uma sapata, se você tem uma sapata aqui e o pilar tem 20 centímetros, você só vai ter aqui, nela comprimida, vamos dizer que a sapata inteira tem aqui 75, tá? Se o pilar aqui tem 20, ó, o Azinho valendo 20, ó, 3 Azinho sobre 2 vai dar 30 centímetros. Então, nós vamos ter aqui 30 centímetros da sapata com tensões de compressão. O restante da sapata vai estar teoricamente tracionado, mas na verdade não vai estar sofrendo tensão nenhuma, né? Então esse pedaço todo da sapata que eu desenhei aqui, na verdade está só de enfeite, está servindo só para gastar concreto e aço à toa, não vai estar contribuindo para distribuir as tensões no solo, tá? Isso aqui é a consideração que a gente faz quando a gente considera a sapata combatendo a necessidade sozinha. Nisso aqui, a gente vai estar falando mais sobre o uso no Eberic hoje. Nisso aqui, nós temos o Eberic, quando a gente manda ele fazer um sapato de divisa, a tendência dele é fazer essa situação aqui, ó, de fazer ela com os balanços iguais. Só que, por exemplo, essa sapata aqui ela ficou quadrada. Ele fez com 95 por 1,20. Tá, o pilar tinha 15 por 40. Então ele tentou fazer balanços iguais como se fosse uma sapata isolada. Tá? Na sapata isolada a gente faz balanços iguais, né? Na sapata isolada a gente faz aqui esse pedaço igual a esse. Na sapata de divisa não. Na sapata de divisa o ideal é o seguinte, ó. Se essa aqui é a dimensão A e essa aqui é a dimensão B, tá? O ideal é que a gente tenha B aproximadamente o dobro de A. A gente faça ela retangular e estreita. Para quê? Para a gente diminuir essa excentricidade, essa distância entre o centro da sapata, que é o CG da sapata, e o CG do pilar. Essa aqui é uma das primeiras providências que a gente tem que fazer quando faz sapata de divisa. Tá? Outra questão que a gente tem é alargar aqui o pilar. Por que alargar o pilar? Porque a porcentagem dela que vai estar, a porcentagem da sapata que vai estar comprimida depende da largura do pilar. Se você tem um pilar muito estreito, igual nesse caso aqui, com 15 centímetros, você só vai ter aqui 22 centímetros e meio da sapata efetivamente comprimido. O restante aqui vai estar aqui 72 centímetros e meio, vai estar de enfeite. Tá? Então, aqui a gente faz duas coisas. A gente aumenta a largura da sapata para poder aumentar o trecho em que ela vai estar efetivamente distribuindo tensões de compressão no solo. Tá? E a gente faz ela mais estreita também para poder diminuir a excentricidade e diminuir os picos de tensões que precisam ser distribuídos. Tá? Então, essa aqui é a ideia quando a gente faz, né? Então, o Eberic, a tendência dele é fazer esse primeiro caso aqui. Tá? Você que tem que pegar, por exemplo, aqui, esse pilar tinha 95 por 1,20. No pilar do lado de cá, eu fiz com 75 por 1,55. Se você fizer o cálculo, vai dar a mesma área, aproximadamente a mesma área, mas aqui eu fiquei com a proporção de 1 para 2. Aqui eu tinha uma proporção quase de 1 para 1. Esse aqui a sapata passa com muito mais facilidade, o momento efetor no pilar vai ser bem menor, tá? Essa solução aqui funciona bem melhor do que essa daqui. Essa aqui fica muito antieconômica, tá? Essa solução aqui fica bem mais em conta. Aqui um outro detalhe, aqui já a respeito do detalhamento, né? Então vamos supor aqui que nós temos o nosso... Ó, vamos supor que aqui é a carga do pilar, tá? Que vem lá do andar de cima. Esse aumento na largura que eu fiz aqui, tá? Eu só faço isso aqui na parte enterrada do solo, tá? Então aqui eu venho o pilar normal, na parte do térreo para cima ele fica normal, tá? Ele sofre um enlarguecimento aqui do solo para baixo. Então aqui no nível do solo, aqui ele vai ficar maior, tá? E aí lá embaixo, né, vai ter a sapata. Então aqui nós temos uma primeira excentricidade entre a carga do pilar e aqui o centro de gravidade do pilar alargado.
e uma segunda excentricidade entre a carga do pilar alargado e o centro de gravidade da sapata. Tá? Nós temos duas excentricidades que eu vou ilustrar aqui. Aqui é a primeira excentricidade do pilar de cima para o pilar alargado e aqui a outra excentricidade do pilar alargado para a sapata. Aqui nós teríamos, por exemplo, um apoio, né? Aqui como que ficaria o diagrama? Ficaria algo assim. Vai depender da rigidez, né, do pilar, enfim. O diagrama não vai ficar necessariamente desse jeito, mas no princípio ficaria algo desse sentido aqui. Então aqui a gente vê que tem momento na quina aqui, aonde o pilar entra na sapata de divisa, né? Aqui é onde essa região aqui é onde o nosso pilar está entrando aqui na sapata, né? Justamente por ter esses momentos fletores atuando aqui, a gente precisa, né? E por isso que o Eberic, né, na hora de detalhar a armadura, ele faz a patinha da armadura compridona, indo até o outro lado da sapata, né? Ele faz esse detalhe assim. Indo até, atravessando até o outro lado para poder fazer uma emenda melhor com a armadura aqui da sapata, né? Que nós vamos ter nessa direção aqui também. Nessa direção aqui, né? A armadura da sapata vai emendar com a armadura aqui do pilar, né? Aqui da armadura do pilar, aqui da armadura da sapata, elas vão ficar emendadas aqui, transpassadas, para poder resistir esse esforço que surge aqui. Aí assim, como o carregamento do pilar é muito variável e pode estar com muita compressão a ponto de anular totalmente essa tração já do momento fletor. Ou ele pode estar com pouca compressão e essas barras do lado de cá estarem efetivamente tracionadas. Enfim, a gente não tem vários casos possíveis, por isso que o Eberic, por simplicidade, ao invés de tentar calcular certinho qual teria que ser o comprimento necessário dessa barra, ele simplesmente estende até a face oposta da sapata, tá? Que ele cobre qualquer situação aqui de carregamento desse pilar. Então aqui uma explicação aí por que o Eberic faz esse detalhamento, né, da patinha do pilar tão mais comprida quando a gente tem sapata de divisa. Aí aqui só um detalhe que eu não comentei, né? A NBR 6122, ela exige que nós tenhamos pelo menos 2/3 da nossa sapata tem que estar comprimida. 2/3 da sapata, 2/3 da área da sapata tem que estar comprimida. Estou aqui supondo que a gente só tem excentricidade nessa sapata devido aqui à excentricidade do próprio pilar em cima da sapata, né? Nós precisamos que esse 3Azinho sobre 2 aqui, que é o trecho da sapata que está comprimido, né? Eu preciso que o 3Azinho sobre 2 seja igual a 2/3, né? 2/3 do Azão. 2/3 da área da sapata. Que a norma exige pelo menos 2/3 dela comprimida. Então, eu tenho que ter essa situação, então eu teria que ter o meu Azinho igual aí, a pelo menos é maior ou igual a 4/9 do nosso Azão, que é a dimensão da sapata, tá? Então, isso aqui, pô, eu tenho que enlarguecer aqui o pilar. Preciso enlarguecer para quanto? Aproximadamente 4/9 de Azão. A gente enlarguece, a gente consegue garantir pelo menos 2/3 da sapata comprimida, que é a exigência normativa, tá? E um detalhe também, esse tipo de solução aqui, ele só é conveniente para sapatas com pouca carga, tá? E com solo relativamente bom, assim, até uns 300 kN de carga é uma solução boa. Eu normalmente não faço sapata de divisa com carregamento superior, aliás, com uma área superior a 2 metros quadrados. Tem mais de 1/2. Eu não faço a sapata de divisa. Aí eu já parto para outra solução, da viga alavanca ou da viga de equilíbrio. Eu não faço essa sapata excêntrica por conta própria, né? A gente pode fazer também essa solução da sapata de divisa com a viga atirantada, né? Como que funcionaria essa solução? Aqui tem a mesma sapata de divisa que a gente estava vendo antes, tem o mesmo pilar alargado aqui. Só que agora, que assim, como a sapata é excêntrica, né? Como está faltando, vamos dizer assim, está faltando a metade de cada sapata, a tendência dessa sapata é tombar para o lado do vizinho.
Tá? Se você for olhar o pórtico da sua estrutura quando ele é dimensionado com uma sapata de divisa, né, a tendência do pórtico é tombar, se deslocar aqui para o lado do vizinho. E nisso o restante da estrutura aqui não quer deixar o prédio cair, né? Aqui, quando o pilar tomba para a esquerda, o resto da estrutura puxa para a direita. E nisso que ele está um puxando para um lado, outro puxando para o outro, né? Vai surgir uma tração, tendência de tração aqui nesse pilar, tá? Então, vai surgir uma força de tração, aliás, nessa viga, né? Falei pilar, não, viga. Vai ter uma força de tração nessa viga aqui, puxando o nosso pilar de divisa para dentro do terreno de volta. Então, essa força de tração aqui, ela vai ajudar, ela faz um binário aqui, né? Que essa força de tração vai ser combatida por uma força horizontal aqui na base da sapata, que é o atrito da sapata com o solo, né? E vai fazer uma força aqui combatendo para equilibrar na horizontal, né? Equilibrar as forças na horizontal. Isso aqui vai gerar o quê? Vai gerar um binário de forças. Tá? Esse binário de forças vai gerar um momento fletor que vai aliviar o momento fletor provocado pela sapata. Por exemplo, a sapata que a reação está aqui. Vamos dizer que ela esteja aqui, a reação da tensão na base da sapata. A carga do pilar mais a reação da sapata estão provocando um binário em uma direção, né? Estão provocando um binário tentando rotacionar. Tentando rotacionar assim, né? Esse binário provocado pelas forças horizontais vai fazer uma rotação no sentido oposto. Calma aí. Vai fazer uma rotação no sentido oposto. Essas duas forças horizontais vão rotacionar no sentido oposto. E vão compensar, reduzir essa intensidade provocada pelas cargas verticais. Nesse momento, eu estou provocado pelas cargas verticais, tá? Então, a gente pode levar em consideração essa força horizontal, essa força de tração no pilar, para poder aliviar aqui a excentricidade no pilar. E aí, a distribuição de tensões não ficaria mais aquela coisa, né? Triangular, igual estava antes, só com um pedaço da sapata aqui comprimido, né? A gente vai ter situações em que a gente vai conseguir, né, ter uma distribuição trapezoidal das tensões na base do solo, tanto que a gente consegue reduzir essa excentricidade, tá? No caso aqui, o critério da largura do pilar vai ser diferente, tá? Aqui sendo azinho, vou chamar esse pedacinho de azinho de novo. O azinho é a largura do pilar, tá? E vou chamar de azão aqui a largura da sapata. O ideal é que, aliás, desculpa, o azinho tem que ser aqui, do pilar original, né? Azinho do pilar original, vou chamar de alinha, que é o nosso pilar alargado. O alinha, o ideal é que ele seja azinho mais azão sobre 2, tá? Seria a situação mais adequada, eu vou mostrar daqui a pouquinho por quê, tá certo? Então aqui vamos fazer umas demonstrações aqui. Primeiro, vou demonstrar no F-Tool, depois a gente vai passar para o Eberic. Eu vou mostrar isso daqui modelado lá no F-Tool. A gente vê como é que fica. Nós temos... Calma um pouquinho que eu estou com muito programa aberto e fica um pouco pesado o computador, né? Então aqui, primeiro, uma situação inicial, né? Nós temos aqui uma excentricidade de carga, né? O pilar tem uma seção aqui, eu coloquei uma seção mais robusta na parte enterrada, mas ainda assim, a primeira solução aqui foi com 20 de largura, tá? Então a seção ainda estreita, tá? Tipo, com 15 em cima mudou para 20, então eu aumentei pouco a largura do nosso pilar e fiz aqui esse modelo, obtive aqui, né? Esse negativo alto aqui na base do pilar, tem esse negativo aqui também em cima na viga, tá? Esse aqui é o primeiro modelo, supondo como se fosse apoiado em apoios fixos, né? O ideal para a gente fazer essa solução de sapata apoiada, aliás, de sapata excêntrica com viga tirantada, é a gente considerar as molas na fundação. Por quê? Porque eu preciso saber qual vai ser essa força horizontal que eu falei aqui. E para eu saber direito qual vai ser essa força horizontal, eu preciso saber exatamente como que a sapata vai se deformar, o quanto que ela vai realmente tombar para o vizinho, para poder a gente determinar essa força horizontal. E aqui
eu fiz aqui uns modelos. Eu discretizei a sapata em mola. Tá? Então aqui eu estou representando a sapata não como um apoio mais, mas estou representando por várias molas. Aqui eu peguei uma sapata de 60 centímetros, cada espacinho desse aqui equivale a 10 centímetros. Tá? Eu calculei aqui um coeficiente de mola na vertical e na horizontal. Um calculei de forma simplificada mesmo. Tá? Reparem que aqui na mola da extremidade, o coeficiente de mola é metade do coeficiente de mola das outras. Por quê? Porque aqui a área de influência é menor, então acaba ficando... As molas da extremidade elas ficam menores do que as molas do meio. Mas enfim, a gente fazendo esse primeiro caso nós temos a excentricidade pequena aqui, do pilar do lance de cima para o pilar do lance enterrado, e uma excentricidade grande do pilar enterrado para a sapata. Né? Quando a gente vai ver os momentos fletores, o que aparece? Ó? Aparece aqui um momento grande na base aqui da sapata, na base do pilar. Tá? Momento no topo do pilar baixo, momento na base do pilar alto. E se a gente for olhar aqui a distribuição das tensões no solo, a gente vai ver que, vamos pegar aqui as reações, a gente vai ver que a sapata está toda comprimida, né? Que todas as molinhas que eu coloquei aqui estão apresentando força de compressão. Então, diferente daquele cenário que a gente viu, considerando a sapata de divisa, a sapata excêntrica se equilibrando sozinha, aqui que eu estou considerando o resto da estrutura, ajudando a sapata a se equilibrar, evitando que ela tombe, né? Ou seja, considerando aquele atirantamento da viga lá de cima, eu consegui distribuir tensão de compressão ao longo da sapata toda. Isso aqui acaba sendo mais eficiente, porque eu tenho uma sapata de 60 centímetros, estou usando 60 centímetros para diluir a tensão. Não estou usando só um pedaço. Aí eu consigo fazer no final uma sapata com uma área menor. Tá? A gente vê aqui, mas a gente vê que para esse caso aqui ainda está tendo uma variação grande. Ó. Aqui a reação foi de 25 nessa mola aqui. Aqui essa mola está com 14, mas com a área de influência dela, eu falei que é metade, vamos multiplicar por 2 e comparar, né? Aqui como se tivesse 28 na mola de cá, e na daqui como se tivesse 6,5. Então está tendo uma variação grande ainda das tensões na base da sapata. Ela está toda comprimida, mas está com um diagrama quase que triangular ainda, com um valor bem mais alto num canto e bem menor no outro. Tá? Agora eu fiz um segundo teste adotando essa consideração que eu falei. Considerando aqui, agora o pilar ele já está mais robusto, está com 40 centímetros. Tá? Se a gente comparar aqui, o eixo do pilar andou para a direita, por quê? Porque se eu enlargueci o pilar, se ele agora tem 40 centímetros, né? Se esse pilar tem 40 centímetros, essa barra representa o eixo, o eixo do pilar está 20 centímetros da divisa. Certo? Então eu tive que andar com o eixo dele para a direita. A gente vê o quê? Que a excentricidade da minha viga lá no topo, lá no nível do térreo, aumentou. A excentricidade aqui era pequenininha, agora ela aumentou bastante. Mas a minha excentricidade do pilar alargado para a sapata diminuiu. Aqui a excentricidade é só de 10 centímetros. O eixo do meu pilar está aqui e a minha sapata está aqui. Tá? Essa solução foi que eu fiz usando aquele Azinho mais Azão sobre 2. Foi essa medida que eu usei aqui. Então a gente vai ver aqui como que fica o diagrama nessa situação. Se a gente olhar o diagrama de momento fletor, a gente vai ver uma situação mais distribuída. Não tem mais aqui momento negativo altíssimo na base e momento quase nulo no topo do pilar. Agora está mais ou menos dividido meio a meio. A gente vê que mais ou menos aqui está dando 8,9, tá? Na base do pilar está dando 8,9 quilonewtons vezes metro, né? E no topo está dando 10,6. Então está mais ou menos distribuído no topo e na base, diferente de antes, que praticamente só tinha momento na base. Tá? Essa situação então aqui fica mais interessante, por quê? Porque nós vamos calcular esse pilar, por exemplo. Vou até desenhar aqui mesmo. Vou calcular o pilar. A armadura do pilar é simétrica, né? A mesma armadura que eu colocar aqui, eu vou colocar do lado de cá. Se eu tenho um pilar que a armadura, que o momento negativo, o momento atuante é assim, e o valor aqui é igual em cima, é igual embaixo, né? Vamos dizer, essa seção de baixo vai estar, vamos dizer, tracionando essa barra aqui. E vai ser calculada uma armadura para poder combater essa tração. Do lado de cima, eu vou ter o mesmo dimensionamento.
Então, se eu precisar de ter 6 barras de 12,5 desse lado aqui, aqui em cima eu também vou precisar de ter 6 barras de 12,5 do lado de cá. E o mesmo dimensionamento que eu vou ter de uma face, eu vou ter na outra face do nosso pilar. Então eu vou seguir com a mesma armadura de fora a fora e vai estar todo mundo no cálculo certo, né? Se eu tiver a situação que a gente tinha antes, de ter um momento fletor pequenininho aqui em cima, um momento fletor gigante lá embaixo, a minha seção de base eu vou ter que calcular uma armadura gigantesca desse lado aqui. E desse lado aqui eu vou ter que repetir essa armadura para ficar simétrico. Mas desse lado de cá, essa armadura vai estar só fazendo figuração. Porque aqui, desse lado, só vai ter praticamente esforço de compressão. E quando tiver esforço de tração, vai ser um valor pequeno. Então, essa situação aqui em que a gente divide os esforços no topo e na base, mais ou menos na mesma ordem de grandeza, acaba gerando um pilar com um dimensionamento mais otimizado, tá? Às vezes o pilar acaba ficando muito grande, muito largo, né? E passa com a armadura mínima. Assim, a gente pode também estar trabalhando, tentando reduzir essa seção, não precisa ser obrigatoriamente a seção usando essa fórmula que eu mandei, isso é um tiro inicial, tá? Às vezes você viu que para os esforços da sua solução, da sua situação, da sua estrutura, aquele pilar está muito grande, está passando com a armadura mínima, alguma coisa assim, você pode reduzir, tá? Aqui uma última ilustração aqui, que eu fiz, foi considerando o pilar da mesma largura da sapata, tá? Então aqui nós tivemos o nosso caso de excentricidade máxima aqui na viga, tá? Essa excentricidade aumentou mais ainda do que estava aqui. Aqui ficou maior. Mas na sapata, teoricamente, a gente não tem excentricidade, porque o eixo do pilar está coincidindo com o eixo da sapata, tá? Então nós temos agora um pilar mais robusto, o pilar ficou com 60 de largura, igual a sapata tinha 60, e está centrado na sapata. Vamos ver como é que ficam os esforços. A gente vai ver que inverteu a situação, né? Agora, como eu aumentei muita excentricidade no topo do pilar, o momento fletor do pilar no topo está muito alto e na base aqui está praticamente nulo. Tá? Inverteu a situação que a gente tinha no começo. Então a gente viu que jogando com a largura, jogando aqui com a largura do pilar, né, a gente alterou totalmente os esforços ao longo do lance, tá? Se a gente for olhar aqui agora as reações, deixa eu olhar aqui as reações no apoio, né, que a gente só analisou a reação no primeiro caso. Ó, lá no primeiro caso, com o pilarzinho esbelto, né, a gente tinha tido, né, a tensão variando de 28 aqui até 6,70, né, então variou bastante, né? A tensão máxima foi 4 vezes a tensão mínima ao longo da sapata, numa distribuição quase que triangular, tá? Agora que eu aumentei a robustez do pilar, diminuí a excentricidade junto à sapata, olha o que aconteceu com as tensões na base. Ó. A tensão máxima está em torno de 23, a mínima seria o dobro aqui também, 14,5. A gente vê que continua um diagrama trapezoidal, não está uma distribuição uniforme das tensões, tá? Continua um diagrama trapezoidal, mas bem mais suave, variando de 23 para 15, a variação está mudando 50%, não está aumentando 4 vezes mais. Então a gente vê que essa alteração aqui na largura do pilar, ela acaba sendo benéfica para a própria distribuição das tensões na sapata, né? O caso anterior, né, como tinha a tensão de pico era 28 kN, então a dimensão perpendicular da sapata aqui tinha que ser grande o suficiente para conseguir diluir esses 28 kN, tá? Aqui embaixo, como eu consegui distribuir de forma mais uniforme as tensões, a tensão máxima que apareceu foi 23, então já deu uma redução bem grande também na tensão máxima. Então, para essa solução aqui, a dimensão da sapata na direção perpendicular ao que a gente está analisando também já poderia ser menor, tá? Que ela não precisaria diluir uma tensão tão alta. E a gente mudando aqui para o último cenário com o pilar e a sapata na mesma direção, da mesma dimensão, né? A gente teve também um ganho um pouco maior ainda, né? Variando aqui de 21 aproximadamente. A tensão máxima, que seria o dobro aqui, mais ou menos 21. Mais ou menos quase 22, né? Do lado de cá, 16 e pouco. A gente viu que essa última alteração acabou impactando um pouco, beneficiando um pouco em relação à segunda, né? A terceira melhorou um pouco coisa em relação à segunda, mostrando que a segunda já seria uma solução bastante otimizada, tá?
Não teria necessidade da gente enlarguecer o pilar a ponto de ficar na mesma largura da sapata. E além disso, um pilar na largura da sapata, aqui eu fiz uma sapata pequena com 60. Você imagina uma sapata de 1 metro de largura. Sei lá, se você fazer um pilar de 1 metro, você vai acabar tendo uma área de concreto muito grande aqui. Você vai ter um pilar passando com armadura mínima, tá? E a armadura mínima proporcional à área de concreto, você vai ter um pilar com uma área de concreto muito grande e com uma área de aço também alta, porque é proporcional à área de concreto. Então, essa solução aqui, normalmente, não, a gente precisa chegar ao extremo de fazer o pilar da mesma largura da sapata, tá? A gente pode fazer uma solução menor, porque diminuindo a largura do pilar, a gente diminui o consumo de concreto e acaba até diminuindo o consumo de aço também, porque acaba passando com a armadura mínima, tá? Em alguns casos, né, se você fizer a largura do pilar junto com a mesma largura da sapata, provavelmente você vai passar com a armadura mínima aqui. Esse último caso foi o que gerou o maior momento fletor na viga, tá? Então, a viga chegou aqui a 29. E aí ficou mais ou menos empatado com o caso de cima, né? Então aqui é a análise que a gente ia fazer da nossa sapata, né? Usando as molas, né? Um detalhe importante que eu também não comentei, ó. Aqui, vou até colocar uma tela branca, porque já está bem desenhado aqui, né? Quando a gente faz esse alargamento da sapata, né? Do pilar, aliás, como tem essa excentricidade de carga aqui, né? A gente precisa colocar uma armadura aqui no topo da nossa absorver a tração que vai surgir aqui decorrente dessa excentricidade, tá? A gente tem um modelinho de biela tirante que a gente utiliza que permite que a gente calcule essa tração aqui para poder armar aqui no topo do pilar, tá? Até porque normalmente a gente não faz, né? Ah, eu tô com um pilar aqui, enlargueci ele para cá. A viga não vai pegar necessariamente o pilar todo, vai pegar só um pedaço, né? Então a gente tem que ter um trecho aqui, a gente tem que usar essa outra armadura aqui também, tá? Então vamos ver aqui, eu fiz um modelinho no Eberic, mais ou menos simulando a mesma situação. Aqui eu tenho o pilar de divisa. Nós temos aqui o enlargueci ele um pouco, e que o enlargueci ele até ficar na mesma largura da sapata, tá? Então aqui se a gente for olhar os esforços, teve mais ou menos a mesma situação. O terceiro caso foi o caso com o pilar na mesma largura da sapata. Foi o caso que a gente teve, né? O maior momento fletor no topo do pilar e o maior momento aqui na viga. O caso em que tinha um pilarzinho mais esbelto foi o que deu o maior momento fletor na base do pilar e o maior momento menor aqui no topo do pilar, tá? Agora comentando das outras soluções, a solução com sapata alavanca, né? A gente já conhece. A gente passa uma viga ligando a sapata de divisa com a sapata isolada, com a sapata isolada dentro do terreno, né? Opa. Aí aqui no caso, esses gráficos aqui mostram pra gente a distribuição de tensões da sapata no solo, né? Aliás, a distribuição de tensões da viga, alavanca, né? Aqui de cortante e aqui de momento fletor. A gente vê que a gente tem um pico de momento fletor aqui, aliás, um pico de cortante dentro, né, na viga dentro da sapata, tá? Aqui seria a forma correta da gente fazer o nosso detalhamento da armadura da viga alavanca, né? A armadura de tração que vai combater esse momento negativo aqui. Tem que ser feito uma coragem em laço, então a gente não pode vir aqui e terminar o negativo com um gancho normal, tá? O certo é a gente fazer um laço, igual está sendo indicado aqui, armadura em laço, tá? E mais importante ainda, ó, aqui tá aqui é a vista de cima, tá? Aqui estão as barras do pilar. Então o nosso pilar está aqui, as barras deles estão aqui, né?
Esse aqui é o pilar de divisa aqui no canto. Essa armadura em laço tem que vir aqui e abraçar essas armaduras do pilar, tá? A armadura em laço tem que passar aqui por fora da armadura do pilar. Se você fizer assim, com a barra passando por dentro aqui, não vai funcionar tão bem, tá? Esse caso aqui funciona melhor para garantir melhor a transferência dos esforços do pilar para a viga alavanca e para conferir uma maior dutibilidade para a seção, tá? Então, dois detalhes a gente tem que ter observação na viga alavanca: um é fazer essa armadura em laço e o outro da armadura do laço envolver a armadura do pilar, tá? Então aqui nós temos, se a gente for olhar no Ebérica aqui, tem aqui a solução feita com viga alavanca, lançamento com viga alavanca. Aqui também para sapata de divisa, mesmo tendo a viga alavanca, o ideal é a largura perpendicular de divisa ser metade da largura paralela de divisa, tá? Então aqui, se eu for olhar o detalhamento dessa viga V13, a primeira coisa, se a gente for olhar o detalhamento, já estava até aberto ali, eu esqueci. A gente não vai ver aquilo que eu comentei, ó, não tem a dobra do negativo está com um gancho, não está com um laço, tá vendo? Então não está otimizado para como tem que ser para fazer uma viga alavanca. Então, a gente tem que mexer isso manualmente, tá? Esse programa não faz automaticamente para a gente. Outro detalhe também, ó, se a gente for olhar o diagrama, tá? O diagrama de momento fletor e o de cortante, eles não entram eles não fazem esse mesmo formato que a gente viu aqui, tá? Por exemplo, aqui a gente tem um pico de cortante da viga alavanca dentro do pilar. No modelo do software, olha só o diagrama de cortante da viga. O diagrama de cortante está praticamente constante e só está começando aqui da sapata para fora, tá? O diagrama de cortante da viga só está pegando esse pedacinho aqui da sapata para fora. Então, o pico de cortante que tem aqui dentro ele não pega. O negativo também só pega da sapata para fora. Esse pico de negativo também ele não pega. A diferença aqui é até pequena, tá? Essa diferença do negativo mais alto aqui até o negativo na face da sapata costuma ser pequena. Agora o cortante não, o cortante ele é mais crítico dentro da sapata. E o Ebérico dimensionando aqui, ele acaba obtendo um valor bem mais baixo, não é isso que não. Um valor bem mais baixo de cortante do que a gente obteria utilizando o modelo convencional aqui, tá? Então, esse valor do cortante aqui vai ser aproximadamente da ordem da carga do pilar, tá? O valor aqui do cortante está dando na viga é muito inferior. Ó, P9 tinha uma carga aqui de 300 kN. E o cortante, a carga característica, se multiplicar por 1,4. O cortante na viga está dando 36. Então ele meio que considera um modelo rígido, enfim, não sei exatamente bem como é que funciona esse modelo no Eberic, mas ele despreza todo aquele cortante que tem no modelo que a gente costuma ver, né? Esse aqui é o único modelo que eu conheço para fazer dimensionamento de viga alavanca. Então, se ele não considera esse cortante aqui, ele está usando outro modelo que eu particularmente não conheço. Então, quando eu vou executar a viga alavanca, seja no Eberic ou seja no TQS, que parte do mesmo conceito, tá? De não considerar esse cortante aqui dentro, nem esse pico de momento negativo aqui, eu acabo detalhando manualmente, fazendo um cálculo manualmente desses esforços, detalhando manualmente, tá? Porque o software acaba não considerando e não considera isso no cálculo. Aqui, se a gente for falar agora da viga de equilíbrio, né? O importante é a gente citar o que? Normalmente, esse balanço aqui ele é muito pequeno e acaba enquadrando no critério de consolo curto, né? Ou consolo muito curto. Então, a gente tem que não basta a gente fazer o dimensionamento da flexão normalmente, né? A gente tem que fazer uma verificação por bielas e tirantes. Isso aqui, a princípio, a Eberic faz, mas é importante a gente verificar se está feito adequadamente, tá? E aqui não vai se comportar como uma viga fletida, vai se comportar como um consolo, né, na maioria das vezes, porque esse balancinho aqui é curto. No caso,
Para detalhamento da armadura, vale o mesmo critério aqui da armadura em laço, tá? Vale também para a armadura da viga de equilíbrio e também vale importantíssimo esse critério do laço da armadura negativa da viga de equilíbrio abraçar aqui e passar por fora da armadura do pilar, tá? Se a gente olhar aqui o modelo no Eberic, né? Aqui ele já fica coerente, né, com o que seria o esforço numa viga de equilíbrio. Na verdade, a gente tem esses dois cenários aqui, né? O primeiro cenário no topo aqui seria aquela situação do modelo dos esforços na sapata, na viga alavanca, né? Então tem a distribuição da tensão no pilar aqui, tem a tensão na sapata aqui, tem uns pedaços sem tensão, porque o F2 não permite lançar a tensão na face superior e inferior, né? Então acabei colocando tensão líquida aqui. Mas esse modelo aqui nos daria tensão, nos daria os esforços na viga alavanca. E o seu modelo de cá são os esforços na viga de equilíbrio, tá? Com o pilar nascendo na ponta do balanço. Aqui é até curioso da gente observar que os esforços costumam ser maiores na viga de equilíbrio do que na viga alavanca. Aqui ficou em 60 e 69, chegando em 70 mais ou menos no topo. Enquanto que aqui na viga de equilíbrio chegou em 78, né? Por quê? Porque na sapata, na viga alavanca apoiada na sapata, né, a tensão ela é aplicada ao longo de uma área, né? Isso acaba suavizando o diagrama de momento fletor. Então a gente acaba tendo valores menores de cortante e de momento fletor. Ó, o cortante máximo aqui foi 216, tá? Enquanto que no outro caso ali, o cortante máximo foi de 315. Então, aquele modelo de viga alavanca acaba levando, né, com uma tensão distribuída ao longo de um perímetro, ao longo de uma área, né, a gente consegue suavizar os valores dos esforços máximos. Então, a viga alavanca em si, para uma mesma excentricidade, ela fica mais econômica do que a viga de equilíbrio. O que pesa a favor da viga de equilíbrio é que a viga alavanca está lá embaixo, no subsolo, no nível da sapata. Então, a gente acaba tendo que fazer, de qualquer jeito, uma nova viga no nível do baldrame. Então, acaba sendo o custo de duas vigas. Nisso que acaba a viga de equilíbrio se tornando mais econômica do que a viga alavanca. Fora também a questão da escavação, né? A gente tem que escavar muito mais para fazer a viga alavanca do que para fazer uma viga de equilíbrio. Então a gente vê aqui que para a viga de equilíbrio o Eberic tem um modelo adequado. O diagrama de esforços ele é sim adequado, né? Tá parecido com o que a gente viu ali no F2, né? A divergência aparece só no detalhamento. Ele detalha, ele não faz detalhamento, ele faz detalhamento com gancho, como eu falei, não faz detalhamento em laço, tá? Mas aqui pelo menos o estribo, ele já está colocando um estribo bem pesado aqui, para poder combater aquele cortante, enfim, a parte do estribo já corrigiu em relação à viga alavanca, mas falta o detalhamento aqui da armadura negativa em gancho. Tá, então, isso aqui as verificações, comparando, né, como é que funciona cada solução dessa de divisa, né? E a gente vendo aí algumas limitações, né, do programa no detalhamento automático, na geração automática dos esforços no pórtico, né? Então, com essas limitações, a gente tem que ter isso em mente na hora que está fazendo o nosso projeto para poder corrigir esses detalhes, às vezes até calcular alguma coisa na mão para poder comparar o resultado, ou mesmo para poder substituir o resultado gerado pelo software para colocar o nosso, tá? Então é bastante comum para esse tipo de solução de divisa a gente ter que agir em cima do resultado do software, não simplesmente aceitar, né, o valor que o software está calculando para a gente. Aí, pessoal, só comentando novamente aí, nós temos, eu vou estar respondendo as dúvidas no nosso grupo do WhatsApp, tá? Se você tiver uma dúvida, perguntar ou quiser continuar acompanhando aí os nossos conteúdos gratuitos sobre fundações, é só entrar no nosso grupo do WhatsApp, né? Aqui na página tutorial mesmo, se você for na bio, tem um link lá para você acessar todos os grupos da tutorial curso, né? Tem grupo de fundações, tem grupo de Eberic, tem grupo de CPK, tem vários grupos diferentes. Então, você vai achar algum que você vai se identificar lá. E tem o nosso grupo de fundações, tá? Onde eu vou estar lá respondendo as dúvidas
referentes a essa live de hoje, tá? E nós vamos estar também disponibilizando um bônus especial referente ao nosso curso de Fundações na Prática, tá? Então, se você quiser receber um bônus do nosso curso de Fundações na Prática, entra lá no grupo que nós vamos estar falando mais a respeito depois da live, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado, vou ficando por aqui e até a próxima live.